Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 12, Criando Filhos Saudáveis. A nossa leitura bíblica, Lucas 2, verso 40, 42 ao 52. Estudaremos a família de Jesus e o seu exemplo para todas as nossas famílias. A nossa introdução fala que o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Esta parte normal, a gente tem que levar em consideração ao lado de Maria. Porque José não pode coabitar com Maria para sair Jesus. Entendeu? O menino, o bebê. Então, veja o que vai acontecer. José mais Maria vai sair, ó, desses dois aqui, o quê? Os irmãos de Jesus. São 4, né? Mais 2 irmãs ou mais. Então, ao todo, nós temos 4, mais 2, mais um menino aqui, que é filho de Maria. Então, 6 mais 1, 7 filhos ao todo, né? Maria teve Jesus e teve ainda mais José, mais 6 filhos, no mínimo, ok? Agora, por que Jesus não pode vir de José? Porque José, ele entra com o espermatozoide. A Maria entra com o óvulo. E na fecundação, esses dois aqui se tornam um. Nesta unidade aqui, espermatozoide mais óvulo, aqui, ó, é o primeiro e aqui é o segundo. Aqui é o terceiro, que já seria aqui a pessoa formada. Entendeu aí? Nós chamamos de embrião, né? Depois feto e depois bebê. Então veja que esta criança aqui, ela já tem alma, ela já tem espírito e ela já tem corpo. Então essa é a lei do espírito de vida. Quando o homem conhece a sua esposa, então automaticamente na unidade entre o espermatozoide e o óvulo, dá-se um terceiro elemento, que é exatamente, ó, o corpo. Lembra? Deus fez do pó, Deus soprou no pó, então houve um sopro da parte de Deus, no pó foi feito alma. Olha aí, ó, alma vivente. Isso aqui é Adão. Interessante, viu? Então Deus soprou no pó. Nesse sopro nós temos a unidade, ó. O sopro é 1, o pó é o 2 e o terceiro é o próprio Adão. Então Adão tem alma, tem esse sopro, que é o seu espírito, e tem o pó, que é o corpo. Então, da mesma forma de nascimento, Deus fez exatamente com essa base, entendeu? De ensinamento. O sopro, Deus vai soprar na unidade, Deus sopra aqui, ó. Deus sopra aqui, ó. Exatamente nessa parte aonde vai ser a pessoa. Esta alma aqui, ela é formada na hora, ela não vem assim do céu. Ela é formada na hora da concepção. Entendeu aí? E o corpo é exatamente a unidade do espermatozoide e do óvulo da mulher. Então, une-se 1 mais o 2, o que é que vai acontecer? Resulta-se no terceiro elemento, que é o corpo. E na hora do corpo, que é o terceiro elemento, eu tenho o pó 1, pó 2 e o pó 3. E Deus sopra nesse terceiro elemento dessa unidade. Isso é instantâneo, viu? Isso é automático, é espírito de vida. Então, espírito, alma e corpo já é formado na hora da fecundação. Então, todos os irmãos de Jesus e irmãs de Jesus, de José e Maria, eles têm espírito humano, alma humana e corpo humano. Entendeu aí? Tudo à base de Adão, o caído. Então, José caído, Maria caído. Então, Maria, ela disse que dependia da salvação de Jesus. Ela louvou no cântico, dizendo que era pecadora e precisava de Jesus como Salvador. Então, não é medianeira, não é a salvadora. Ela dependia de Jesus. Interessante, viu?
Ok? Então Jesus aqui, ele não pode ser vindo dessa unidade de espermatozoide e óvulo. Por quê? Porque aqui já dá uma pessoa completa. Entendeu? Jesus, a alma dele, já existia lá com o Pai. João capítulo 1, versículo 18. Entendeu aí? Esta alma é chamada de verbo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Então já existia a pessoa, que é esta alma aqui, ó. Já existia a pessoa lá com o Pai. Então quando Maria recebeu do Espírito Santo a notícia, do anjo a notícia, e que o Espírito Santo veio e cobriu o ventre dela, esse cobrir é exatamente quando ela aceita, eis aqui a serva do Senhor, Deus está introduzindo no óvulo dela exatamente a semente, o sêmen, lá de Gênesis 3:15. Então, só precisou Maria aceitar. Sim, eu aceito. Então, quando ela aceitou, Jesus já foi fecundado aqui. O corpo, não confunda Jesus antes do corpo e Jesus quando veio para o corpo. Entendeu? O corpo é apenas o sensor da alma que chegou para que haja funcionamento normal, vital. Porque se sair o espírito, morre o corpo. Ok? A nossa lição, na introdução, continua dizendo que Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria. O que é que nós vemos aqui, ó? Logo aqui, vejamos. Ok? Ó, José mais Maria já eram casados, viu? O que é isso? É que ele já havia se conhecido, né? Aí houve o primeiro contato, que é o namoro, entendeu? O primeiro contato, conhecer. Não no sentido físico, íntimo. Mas Maria e José, eles ficaram noivo, né? Mas depois, essa palavra noivo, para eles lá, já era a primeira parte do casamento. Entendeu aí? Porque já eram, diante do cartório, diante do juiz, legalizado. Então, o noivado tinha duas partes. A primeira já era com a certidão de casamento. Então, esse noivado aqui já era como se tivesse casado. Porque para dissolver esse noivado aqui, tinha que ser pelo juiz novamente. Através de quê? Veja aí, do divórcio, viu? Então, a segunda parte é que José, ele tinha que ir atrás de uma casa para colocar Maria dentro. Então, ele ia pegar Maria e colocar Maria dentro da casa. Então, esta parte aqui seria as bodas. Entendeu aí? Essas são as duas fases do casamento judaico, né? Sem falar da primeira que eles conhecem, que é os pais de Maria e os pais de José. Eles conhecem os pais de José e de Maria e eles começam a conversar para que eles ficam casados, né? Então são três fases, primeira, segunda e terceira fase, ok? Agora veja que Lucas capítulo 2, versículo 5, fala que José e Maria era desposada. Maria era desposada, ou seja, casada com José. José abdicou de vários de seus direitos, embora não fosse o pai legítimo de uma forma biológica, mas ele era pai legal de uma forma diante da lei de Israel, entendeu? Ele assumiu esse papel de pai adotivo diante da lei de Israel. Então, o nome de Jesus não foi dado por José. Então, foi muito difícil para José. Ele tinha que ser um servo de Deus para obedecer às ordens de Deus. Porque ele abdicou dos seus direitos, entendeu aí? Ele não conseguiu dar nome para o menino, porque o menino já tinha um nome pré-definido pelo anjo. Não é os pais que dão nome ao filho, mas o anjo disse, o nome dele eu já tenho, já vem do céu, o nome dele é Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados. Então, José, ele não era pai
de Jesus como nosso Deus é Pai. Interessante. Porque quando Jesus vai crescendo na idade de 12 anos, onde é que Jesus está? Ele não está na casa do Pai adotivo, ele está na casa do Pai celestial, no templo. Por isso que os pais perderam o menino quando foram a Jerusalém na festa da Páscoa. Porque o menino estava tratando dos negócios do seu pai. Então veja a consideração do pai legítimo que Jesus tinha com o seu Pai celestial. Tanto o Pai celestial era pai no sentido físico, entendeu aí? Como era pai no sentido de instruí-lo por causa do Espírito de Deus que estava nele, o Espírito de sabedoria, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele tem 7 fases na vida de Jesus desde a hora da concepção. Está em Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. 7 manifestações do Espírito de Deus, quando ele é gerado, o Espírito Santo do nome do Senhor está ali, entendeu? Porque o nome do Senhor está no menino. O nome de Jesus quer dizer, Jeová salva. Olha aí, o Espírito do Senhor, o Espírito do nome de Deus está nele. O Espírito de inteligência, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza, Espírito de temor do Senhor. São 7. Porque ele vai estar com os doutores, ele precisa de sabedoria. Ele vai estar com seus discípulos, ele precisa exatamente de conhecimento. Ele precisa também ensinar o sermão da montanha, então ele precisa do espírito de conselho. Ele precisa do espírito de poder, de fortaleza, para enfrentar os demônios lá no deserto. E também ser vitorioso diante do Getsêmani, aonde ele haverá grande angústia, passará por tribulação. Entendeu? Ele precisa da manifestação desses 7 Espíritos de Deus, como nós também precisamos. Então José abdicou de vários de seus direitos, de desfrutar da virgindade de Jesus, melhor, de Maria. José abdicou dos direitos de colocar o nome no menino, entendeu? E também os seus direitos de ser pai natural do menino, de ser pai biológico, entendeu? Ele abdicou desse direito, porque era uma coisa divina, uma coisa de Deus. Ele não recebeu em primeira mão a notícia da geração de Jesus, foi a Virgem Maria que recebeu, a sua esposa. Não teve direito de transmitir seu sangue a seu filho. Então veja que esses privilégios ele não teve, nem mesmo de desfrutar da virgindade da Maria, sua esposa. Entendeu aí? Porque ele não conheceu intimamente até que Jesus nascesse. Então a virgindade de Maria, ela não foi tirada de fora para dentro, ela foi tirada de dentro para fora. Porque o rompimento do ímen se deu no dia do nascimento do menino. Mas essa questão do menino nascer de uma virgem, isso diante da ciência, não é cabível e não é aceito. Entendeu aí? O mesmo Espírito de Deus que fez o corpo, a carne, o homem, para Jesus estar como verbo, foi o mesmo Espírito de Deus quem preparou o lugar para o Pai Celestial descer como parteiro e tirar com as suas próprias mãos o bebê, o menino, dentro do ventre de Maria. Isso é descrito no Salmo 22, versículo 9 e 10. Jesus, com a sua própria boca, ele confessa que foi seu pai quem fez o parto. Tu me pariste desde o ventre da minha mãe. Por isso que desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Isto foi um sufoco terrível do outro lado do inimigo. O inimigo sabia que seria uma derrota o nascimento de Jesus. Porque Jesus nascendo, venceria ele como homem na carne. Porque foi na cruz que ele venceu a Satanás. O que vai acontecer é que o diabo ele vai aparecer no dia do nascimento do menino.
E em forma de dragão, ele vai esperar na hora que o menino nascer para poder tragá-lo, o menino. Onde está escrito? Apocalipse capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ali, Apocalipse 12, versículo 3, 4 e 5, mostra o passado do dragão, que é Satanás, quando ele estava no céu, quando ele enganou a terça parte dos anjos, que são descritos no Apocalipse como a terça parte das estrelas do céu. Então, está falando do passado do dragão, depois, quando ele está no dia do nascimento do menino, quando aquela mulher, de acordo com o Apocalipse, vai dar seu filho, vai ter seu filho, e a Bíblia diz que ela deu à luz o varão, glória a Deus, Jesus nasceu, Maria teve o filho, tudo isso porque o pai lutou contra o dragão e seus anjos, mediante seus anjos. Vocês sabem muito bem que Deus, ele tem uma cobertura especial com os meninos que nascem. Interessante. Jesus falou do anjo que as crianças têm. O seu anjo. Quando ele disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então Jesus estava com a proteção divina. Então na hora do nascimento, o pai pegou o dragão e rebolou distante, bem distante dali. E o parto foi feito de uma forma poderosa e extraordinária. Quando Maria já não podia mais ter força, porque sabemos que uma virgem que não conheceu o varão, ainda tem a lei que cobre o seu corpo da virgindade, onde os seus ossos não podem se delatar, onde o ímen está lá, e o menino não nasce de uma virgem, isso em termos naturais. E Maria sabia que não poderia gerar com a sua própria força. E ela entrega ao pai esse ato da concepção. Ela não tinha força para ter o menino. E ela entregou nas mãos do pai. E o pai veio e tirou do ventre da vida o seu filho. E a Bíblia diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Está em Apocalipse 12 ainda, versículo 3, 4 e 5. E aonde nós vemos o futuro do menino. Qual é o futuro? O milênio. Aonde ele será rei sobre a terra. Reinará sobre as nações. Glória a Deus. Amém? Então, veja que José, embora não tivesse esses privilégios, mas ele teve o privilégio de ver o menino, de carregar em seus braços o Filho de Deus, de educar, de conduzir, de ensinar o menino. E a Bíblia diz que o menino era-lhe sujeito. Está em Lucas. E o menino era-lhe sujeito. Veja a humanidade de Jesus. Mesmo em forma de 12 anos, quando estava perdido, entre aspas, porque os pais procuraram 3 dias para achar o menino, e acharam o menino no templo. Por que que Jesus estava no templo? Porque Jesus, ele tinha uma comunhão com Deus. Era um adolescente diferenciado, 12 anos para 13 anos de idade. Enquanto os pais pensavam que estava entre os parentes, perdendo tempo para achar o menino, só veio dar de conta no 3º dia, quando eles vão a Jerusalém, no 3º dia, e encontra Jesus no meio dos doutores. E quem está ali no meio dos doutores? Nicodemos. Escuta o menino, ouve o menino, conversa com o menino. Entre os doutores, ainda muito jovem Nicodemos, porque de 12 anos para 30 anos, vai se passar muitos anos. E Nicodemos vai ter um encontro com esse menino já agora homem, durante seu ministério terreno,
a partir dos 30 anos, até o finalzinho de 33 anos, antes da morte, Nicodemos vai ter de noite com Jesus. Ele vai ter o conhecimento do novo nascimento. Essas respostas que ainda estava de uma forma obscura, que ainda não compreendida por todo esse tempo, de 12 anos em diante, até 33 anos. Então veja, 21 anos se passaram. Aí um novo encontro do doutor Nicodemos com Jesus. Enquanto Jesus, no meio dos doutores, se fazendo de discípulo, ele ensinava como mestre. Foi Nicodemos que disse: eu sei que tu és mestre e tu veio de Deus, porque esses sinais que tu fazes, só Deus pode estar com você. Aleluia. Glória a Deus. Tópico de número 1, a família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías 11, versículo 1. Então veja aí essa passagem bíblica, anote aí. Isaías 11, versículo 1 ao 3. Ok? Então, diz lá que Jesus vai sair, então coloca a saída dele, da onde? Do tronco. Tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Entendeu aí? Então aqui nós começa de novo aqui, de uma forma simplificada, né? É só ver a aula que nós postamos no YouTube, e aqui é a nossa segunda parte. Aqui de uma forma simplificada, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi. Amém? Tem que pegar isso aqui, ó. Tem que estar dentro de você. Daqui para cá nós temos Salomão. E do outro lado nós temos Natã. Certo? Então, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz aqui, Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3, que o rei vai sair do tronco de Jessé. E quando chega em Davi, abre-se uma bifurcação. E essa bifurcação vai para dois filhos diferentes. O Natã e o outro chamado Salomão. E o que vai acontecer? Jesus vai sair dessa, olha aqui, ó, genealogia aqui. Então, imediatamente, de uma forma imediata, ele é rei direto de Davi. Amém? Então Jesus é rei direto de Davi. Não houve corrupção de nenhum sangue de reis injustos, pecadores, blasfemos, adúlteros, fornicários, todos os reis que passaram por aqui. Então veja, Isaías capítulo 11, verso 2, repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, de fortaleza, de inteligência, de conselho, de sabedoria, de conhecimento. Vocês perceberam que 4 tipos desses 7 são um único Espírito com 7 manifestações. E de acordo com a necessidade, o Espírito de Deus vai se manifestando. Desde a geração, quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Aí o Espírito do Senhor se apossou de Maria. E cobriu, introduziu a semente e o menino veio a nascer. Ok? Isso é a semente de Deus, viu? Então, desde a geração do nascimento até o ministério e morte e ressurreição, nós temos esse único Espírito manifestado na sua plenitude. De diversas vezes, nós temos 7 Espíritos, é uma plenitude. E ele foi trabalhando de acordo com a ordem, de acordo com a necessidade e os acontecimentos. O nome do Senhor, a força do Senhor, a sabedoria do Senhor, o conselho do Senhor estava sobre Jesus. Por isso Jesus cresceu. Ele cresceu, veja, de forma física, de forma moral e de uma forma espiritual. Veja, 3 formas de crescimento de Jesus.
cheio de vitalidade, cheio de caráter e cheio de graça. Veja aí, diante dos homens e diante de Deus. E diante de si mesmo. Ok? Isso é importante. Ter vitalidade. Ok? Porque também ser cheio de graça. Essa é o mais importante, irmão. Não adianta nós termos o resto sem a graça. Não adianta, irmão. Jesus, quando veio, ele veio em graça e em verdade. Não falem em verdade primeiro para depois a graça. Então, a primeira coisa será a graça. O que adianta pregar sem a graça? Viver sem a graça. Ministrar sem a graça. É a graça que é o mel do conselho, da sabedoria. É a graça que atrai as pessoas. É a graça que faz com que as pessoas recebam o nosso conteúdo. É a graça de Deus. É o favor imerecido que atrai multidão, que atrai pessoas a fazer com que elas gostem daquilo que nós oferecemos. É a graça que faz com que nós sejamos aceitos. Por isso que ela comove o coração dos homens ao nosso favor. É a graça de Deus. Lucas 2:40. E fortaleceu em espírito. Esta fortaleza em espírito, ela vem desde o começo dos pais. Porque ele aprendeu o caminho, entendeu? Ele estava de acordo com os ensinamentos da lei. Ele estudava, buscava Deus, orava. Onde encontrar o menino? No templo. Glória a Deus. Então veja a expressão da graça. Que ele crescia cheio de graça. E a graça de Deus que faz com que a sabedoria seja expressa. Entendeu? Tu já viu aquele sermão que dá sono, que você quer fechar, não quer ouvir mais, porque está sem graça. Tem verdade, mas está sem graça. É a graça que é o mel que nós devemos receber da sabedoria. Na hora de expressar, muitas pessoas ficam sem graça. Por isso que não tem auditório, por isso que as igrejas fecham, por isso que a mensagem não chega a seus ouvintes, porque precisa da graça. Então, sem a graça não precisa gritar. Melhor, sem a graça eles gritam. Com a graça não precisa gritar, porque o ensinamento já é abundante. A graça é abundante. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então passaram-se 3 dias para achar o menino. Aqui nós temos, olha aqui, o templo, certo? O templo, em cima de uma rocha, certo? Escadarias. Então, eles vieram para a festa e voltaram. Quando eles voltaram, perderam o menino no caminho. Eles pensaram, deve ter vindo com os parentes. E passou-se o tempo. E quando eles perceberam que não estava com os parentes, eles foram nos outros parentes e não acharam. Então daqui para cá já tem um dia. Entendeu? Ou seja, quando eles voltam, o menino ficou para trás. Eles pensavam que estava com os parentes. E quando eles procuram aqui o menino, passa-se um dia. Depois procura com os parentes, passa segundo dia. Veja quanto tempo, né, meus irmãos? E depois ele volta, os pais voltam para Jerusalém, encontra onde? No templo. No terceiro dia, viu aqui, ó. Então, esse terceiro dia representa, esse terceiro dia, 1, 2 e 3. Átrio, Santo e Santíssimo. Onde Jesus estava? No templo. Então ele tinha contato com o templo. Ele dormia no templo. Então, esses 3 dias ele dormiu no templo. Veja o átrio. Ele teve contato com o altar de holocausto. Melhor, de sacrifício. Ele teve contato com as peças. A mesa, o candeeiro,
E também aqui, veja o altar de incenso que ele foi colocado para cá, viu? Aqui já não tinha arca no tempo de Herodes. Aqui já era o altar de incenso, que eles colocaram esse altar de incenso que é aqui, eles colocaram para o lugar santíssimo. Porque no tempo de Nabucodonosor, essa arca da aliança sumiu, entendeu? Então no tempo de Jesus, ele era a arca. Jesus, a arca viva, ele veio até aqui. Esse foi o terceiro dia, glória a Deus. Então, acharam Jesus no templo, ok? Está cumprindo aqui os Salmos 24, viu? É o Salmo se cumprindo. Veja exatamente a procura no terceiro dia, quando eles resolveram ir ao templo e encontrar o menino. 3 dias, fala das 3 divisões do templo, onde Jesus teve contato com o sacrifício. Ele pôde ver ele mesmo no lugar de todos os sacrifícios de cordeiros. Ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse tempo a arca já não existia mais, porque ela tratava-se de uma cópia da qual Jesus era a original, desprendida do lugar celestial para a terra. E ele veio com propósito. Ele disse para José e Maria: eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Eu sou a arca verdadeira. Glória a Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. E o seu conhecimento deveria ter com as coisas do Pai. No templo do Pai, na casa da oração do Pai. E Jesus, adolescente, 12 anos, 13 anos, ele crescia. Tal era a confiança de seus pais. Seus pais confiavam. De tal forma que eles pensavam o seguinte: vem aí com os parentes. Tal era o comportamento de Jesus. E era sujeito aos pais. A Bíblia diz: Jesus não dava trabalho porque era sujeito aos seus pais. Jesus, o adolescente, características naturais próprias da personalidade de um adolescente, vista na pessoa de Jesus ainda com 12 anos. Os pais não devem deixar o seu filho adolescente em casa quando forem à casa de Deus ou a uma festa especial. O adolescente, ele se ofende facilmente. Os pais devem manter sempre a sua postura elevada de uma forma exemplar diante dos seus filhos adolescentes. Eles subiram a Jerusalém. Mas ao regressar é um desafio, porque tem adolescente no meio da família. E um desafio, porque o adolescente deve ser levado em conta e deve ser ouvido, pois ele, o adolescente, ele precisa ser honrado na família também, já que é filho. O adolescente, naturalmente, ele vai esquecer de avisar aos seus pais daquilo que irá fazer. Isso prova a humanidade de Jesus. Entendeu? Interessante que Jesus, como adolescente, provava a sua humanidade. Geralmente, a procura do adolescente entre parentes e conhecidos, isso evitava a companhia dos pais. É o que muitos adolescentes de hoje querem evitar, porque os pais corrigem seus filhos. Entendeu aí? Eles consideram evitar a companhia dos seus pais por causa da constante disciplina, e muitos pais não têm compaixão. O adolescente sempre está dando susto nos pais. Devemos procurar o adolescente nos locais onde ele é levado em conta. Para encontrar-se o adolescente, precisamos trazer refúgio emocional, e pode ser que isso possa durar dias. Esses 3 dias era a figura da paixão de Cristo, que seria encontrado no terceiro dia, onde nós temos a ressurreição no terceiro dia. O adolescente quer ouvir, ele quer interrogar. O adolescente gosta de responder, mas Jesus dá exemplo de como responder bem e com inteligência. O adolescente sabe de quem é filho oficialmente. Ele não aceita ser filho de outra pessoa por imposição de sua mãe ou de seu pai. Ele deixou claro que José não era seu pai,
pois reconhecia o seu Pai Celestial como Pai divino e humano, mas respeitava seu Pai humano de uma forma melhor, adotiva. O adolescente, ele é responsável e não irresponsável. Porque Jesus, com 12 anos ali, ele já tomava responsabilidade diante da lei de Deus. Aos 12, 13 anos de idade. Os pais devem compreendê-lo, porque o adolescente sempre é incompreendido. O adolescente deve sujeitar-se aos seus pais. A mãe deve evitar discutir com seu adolescente, mas não deve deixar de procurá-lo, de estar com ele, de mostrá-lo em amor, conferindo todas as promessas de Deus em seu coração. Maria, como toda mãe, não deveria ter deixado passar tanto tempo, não deveria ter deixado chegar ao terceiro dia, sem saber notícia a respeito do seu filho adolescente. O adolescente pode crescer em sabedoria, da mesma forma crescer em estatura, deve crescer também da mesma forma em graça. O seu crescimento em graça deve ser diante de Deus e diante dos homens. Naturalmente, geralmente, o adolescente, ele não cresce diante dos homens. Isso é fato. Jesus não estava entre os parentes e conhecidos. Jesus estava na casa do Pai. Glória a Deus. Depois de 3 dias, podemos encontrá-lo no meio dos doutores, ouvindo-lhes e perguntando-lhe, porque ele não é exclusivo de uma igreja, nem de conselhos, nem de denominação ou de uma família especial. Pois o seu caminho não é secreto e nem é conveniente. O seu caminho é acessível a todos. Ele está no templo, ele está ao alcance de todos. Ele estava ali, se fazendo de discípulo para revelar que era o verdadeiro mestre a Nicodemos e aos mestres daquela época. Amém? Deus abençoe e Deus guarde. Lembramos do fruto que o adolescente Jesus deixou aos 12 anos de idade, diante dos doutores da lei, da qual ele foi colher aos 33 anos a alma de Nicodemos, da qual se curvou ao mestre dos mestres. Devemos plantar semente sem se preocupar se ela vai dar ou não fruto. Deus é quem dá o crescimento. Portanto, 21 anos se passaram daquele encontro do templo com os doutores. Jesus recebeu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Ali no meio daqueles doutores céticos, mas estava um homem que daria crédito à sua pregação. Sempre vai ter alguém para ouvir. Não deixe de anunciar o evangelho da graça de Deus. Amém. Deus abençoe e Deus guarde. Já chegamos na penúltima aula. Só falta a última. Com a graça de Deus, chegaremos lá. Amém.